Antes de começar essa história que vocês não vão acreditar, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos, sou casado com a Fernanda há 15 anos, pai do Miguel e da Sofia, e trabalho como motorista de Uber aqui na zona oeste de São Paulo há uns 4 anos já. Cara, eu já vi cada coisa nesse trampo. Já peguei bêbado chorando por ex, maluco fugindo de casa, gente fazendo negócio no meu banco de trás. Mas o que eu vou contar pra vocês hoje, mano, supera tudo que eu já presenciei na minha vida. Acordei cedinho, umas 6 da manhã, tomei meu cafezinho preto que a Fernanda fez, dei um beijo nela e falei: amor, vou trabalhar até umas 8 horas da noite hoje. Precisa fazer uma grana extra pro Miguel, que tá querendo aquele videogame, né? Ela só balançou a cabeça e falou: vai com Deus, meu bem. Só não esquece do almoço e dirige com cuidado. Peguei meu Corolla Prata 2018, meu xodó que eu cuido como se fosse um filho, e saí pro batente. O dia tava lindo, sábado de sol, trânsito tranquilo. Eu tava até cantarolando umas músicas do Zezé de Camargo no carro. Fiz umas 3, 4 corridas de manhã. Coisa normal. Uma moça pro shopping, um senhor pro médico, nada demais. Aí por volta das 11h30, eu tô ali na região do Morumbi, que é onde sempre rolam umas corridas boas, né? Pessoal com grana que paga direitinho. Foi quando pingou aquela corrida que ia mudar o meu dia completamente. Galera, eu sempre olho a avaliação do passageiro antes de aceitar, né? 4,9 de nota a mais, de 200 corridas, pensei. Beleza, cliente bom. Aceitei na hora. O endereço era numa rua chique ali do Morumbi, daquelas casas enormes com portão eletrônico e tudo. Quando eu cheguei, já vi que era diferente das corridas normais. Uma mulher saiu correndo da casa. Literalmente correndo, galera. Ela tava elegante pra caramba. Vestido preto social, salto alto, cabelo loiro liso impecável, maquiagem caprichada. Devia ter uns 35 anos, bonita, bem arrumada, tipo aquelas mulheres de novela da Globo, sabe? Só que o estranho era a pressa dela. Ela abriu a porta do carro meio desesperada e falou: oi, bom dia. Por favor, pode ser rápido? Estou super atrasada. Eu olhei no retrovisor e vi que ela tava nervosa pra caramba. As mãos dela tremiam um pouco e ela não parava de mexer no celular. Tipo, obsessivamente, sabe? A cada 10 segundos olhava a tela. Pra onde vamos, dona? Perguntei, sempre educado. É um restaurante no Itaim. Deixa eu ver o endereço certinho aqui. Ela falou, mexendo freneticamente no celular. Enquanto ela procurava, eu reparei uma coisa estranha. Ela estava com 2 bolsas. Uma pequena de mão, bem chique, combinando com o vestido. E outra maior, tipo, uma sacola de compras, que ela segurava escondido do meu lado. Aqui, ó, ela falou mostrando o celular. Restaurante Vila Bianca na rua Jerônimo da Veiga. Eu conhecia o lugar. Restaurante caro pra caramba, daqueles que o prato mais barato custa 80 conto. Pensei, essa mulher tem dinheiro. Saí do Morumbi em direção ao Itaim Bibi. O trânsito tava ok pro sábado, mas ela não parava quieta no banco de trás. Ficava se arrumando, passando batom, borrifando perfume. Cara, o carro ficou cheirando a Chanel por uma semana depois. Aí, quando a gente tava ali na altura da Marginal Pinheiros, o sítio Moios, celular dela tocou. Ela atendeu rapidinho. Alô, amor? A voz dela mudou completamente, ficou toda melosa, sabe? Oi, meu bem. Desculpa, estou chegando. Teve um probleminha aqui em casa, mas já estou no trânsito. Como assim, que horas são? Não, Fernando, desculpa mesmo. Eu sei que você não gosta de esperar. É que minha mãe ligou com uma emergência. Não, ela tá bem agora. 10 minutos no máximo, prometo. Eu te amo também, viu? Tchau, meu futuro marido. Cara, quando ela falou isso, eu quase bati o carro. Olhei no retrovisor e ela tava com o maior sorriso. Apaixonado, pensei. Nossa, que fofo. A mulher vai encontrar com o noivo. Mas aí eu reparei numa coisa. Ela mentiu sobre o atraso. Não teve problema nenhum em casa. Não teve emergência da mãe. Ela simplesmente saiu atrasada. Por que mentir pro noivo sobre uma coisa tão boba? Galera, o que aconteceu nos próximos minutos foi surreal. Essa mulher se transformou completamente dentro do meu carro. Ela abriu aquela sacola que eu tinha reparado e começou a tirar um monte de coisa. Outro batom, outro perfume, até um casaquinho diferente. Trocou o batom de vermelho para rosa. Trocou o perfume, jogou o casaquinho por cima do vestido. Desculpa o incômodo. Ela falou, percebendo que eu estava observando. É que eu gosto de estar sempre impecável para os encontros importantes. Eu só balancei a cabeça e falei: imagina, dona, fique à vontade. Mas por dentro eu estava pensando: que parada estranha é essa? A mulher tá se arrumando como se fosse para outro encontro.
Quando chegamos no Vila Bianca, eu vi um homem elegante esperando na porta. Terno social, cabelo grisalho bem cortado, relógio caro no pulso, daqueles de 20, 30 mil reais. Devia ter uns 45 anos, bonito, tipo empresário bem-sucedido. Ela desceu do carro e ele veio correndo com um buquê de flores rosas na mão. Meu amor, pensei que você tinha me dado um bolo. Ele falou dando um beijão nela. Jamais, Fernando. Você sabe que você é a coisa mais importante da minha vida. Ela respondeu toda dengosa. Eu tô ali parado, esperando ela pagar a corrida e escutando essa conversa toda. O homem, Fernando, parecia completamente apaixonado. Ficava beijando a mão dela, fazendo carinho no rosto. Ela pagou a corrida pelo app e ainda deu uma gorjeta de 10 reais. Antes de fechar a porta, ela falou: muito obrigada, você foi ótimo. Mas quando ela falou isso, ela me olhou de um jeito estranho. Tipo, com um sorriso meio forçado. Como se ela tivesse medo que eu tivesse reparado em alguma coisa. Eu só falei: disponha, dona, que tenha um ótimo almoço. E saí de lá. Cara, eu deveria ter seguido minha vida, fazer outras corridas. Mas alguma coisa naquela situação me deixou curioso. Sabe quando você sente que tem algo estranho no ar? A mentira pro suposto noivo, a troca de perfume e batom no carro, aquele olhar esquisito na despedida. Sei lá, minha intuição de motorista, que depois de 4 anos no ramo fica afiada. Tava me dizendo que tinha coisa errada ali. Então, eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço. Estacionei o carro numa rua próxima e resolvi ficar na região. Pensei, vou fazer umas corridas aqui perto e ver no que dá. Galera, se eu soubesse o que ia descobrir nas próximas horas, eu tinha saído correndo dali. Mas a curiosidade falou mais alto. E foi aí que começou a história mais maluca que eu já presenciei em 4 anos de Uber. Vocês não vão acreditar no que essa mulher aprontou no resto daquele sábado. Então, como eu falei, fiquei ali na região do Itaim, fazendo umas corridas. Peguei um senhor ali na Faria Lima, levei uma moça no shopping JK. Mas não vou mentir pra vocês, minha cabeça tava na Patrícia e no tal do Fernando. Sabe quando você sente que tem algo de errado, mas não consegue colocar o dedo no que é? Era exatamente isso que tava rolando comigo. Por volta de 1h30 da tarde, eu tava ali parado na rua Jerônimo da Veiga mesmo, esperando alguma corrida pintar, quando vejo um movimento estranho na porta do Vila Bianca. Era ela, a Patrícia. Só que cara, ela tava saindo sozinha do restaurante. Cadê o Fernando? Pensei. Poxa, o cara foi no banheiro ou foi pagar a conta? Mas aí eu reparei. Ela não tava com aquele sorriso apaixonado mais. Parecia meio, sei lá, tensa. Andando rápido, olhando pro celular, mexendo no cabelo nervosamente. Não acreditam. Meu celular toca com uma corrida nova. Olho a localização. Exatamente. Ali na porta do restaurante. Era ela de novo. Galera, juro que pensei em não aceitar. Que coincidência esquisita, né? Mas a curiosidade falou mais alto. Aceitei a corrida. Cheguei ali na porta e ela entrou no carro meio correndo. Oi, lembra de mim? O senhor me trouxe aqui há pouco. Claro, dona. Como foi o almoço? Perguntei tentando parecer casual. Ah, foi. Foi ótimo. Meu noivo é um amor. Ela falou, mas o sorriso era forçado pra caramba. Mal saímos do restaurante e o celular dela tocou. Ela olhou na tela e fez uma careta como se não quisesse atender. Mas atendeu. Alô? Cara, a voz dela mudou completamente de novo. Ficou toda carinhosa, dengosa. Oi, benzinho. Como você tá, meu amor? Desculpa não ter ligado antes. Teve um probleminha no trabalho. Eu sei que é sábado, mas você sabe como é a vida de executiva, né? Aham. Claro que eu tô com saudade. Mal, posso esperar pra te ver. Eu quase ri alto. Trabalho? A mulher tinha acabado de sair de um encontro romântico com outro cara. Enquanto ela conversava no telefone, eu reparei pelo retrovisor que ela estava fazendo a mesma coisa de antes. Mexendo naquela sacola, tirando coisas, se reconfigurando. Tá bom, meu campeão, estou chegando aí. Te amo muito, viu? Tchau. Campeão? Cara, há 2 horas atrás ela estava chamando o Fernando de meu futuro marido. Agora tem um campeão? Desculpa, ela falou pra mim. Pode me levar no Vila Shopping. É urgente. Vila Shopping. Ali na Vila Olímpia. Uns 15 minutos de carro. Galera, o que eu presenciei no meu banco de trás foi digno de filme de ficção científica. A mulher se transformou completamente. Primeiro, ela tirou aquele casaquinho social que tinha colocado. Aí tirou uma blusa esportiva da sacola, daquelas de academia bem justa, que marca o corpo. Moça! Eu falei meio sem jeito. A senhora quer que eu pare pra senhora se trocar? Não, tá tudo bem. Sou rápida. Ela respondeu continuando a transformação.
Aí ela soltou o cabelo que tava num coque elegante, fez um rabo de cavalo, trocou o salto alto por um tênis branco, limpou o batom escuro e passou um mais clarinho, tipo gloss. Em 10 minutos de trânsito, a executiva chique virou uma mina fitness. Quando chegamos no Villa Shopping, ela desceu toda mudada. Eu tava chocado com a transformação, mas o que me deixou mais bolado ainda foi o que eu vi. Na porta do shopping, um cara musculoso, bronzeado, daqueles que malham 3 horas por dia, tava esperando ela ali na entrada. Camisa regata, short de academia, boné aba reta, típico personal trainer, sabe? E galera, quando ela viu ele, foi como se acendesse uma chave dentro dela. Ela saiu correndo, literalmente correndo, e se jogou nos braços do cara. Diego! Ela gritou, pulando no pescoço dele. Pati! Ele gritou de volta, girando ela no ar. E aí, mano? Eles se beijaram ali na minha frente. Um beijo de novela mexicana, daqueles que a câmera gira em volta. Durou uns 30 segundos. Eu tô ali dentro do carro, parado, boca aberta, tentando processar o que estava acontecendo. Depois do beijão hollywoodiano, eles ficaram ali se abraçando e conversando alto. Eu escutei tudo. Saudade do meu campeão. Ela falou, fazendo carinho no peitoral dele. Nossa, meu amor, você tá ainda mais linda. Esse look fitness fica perfeito em você. Ele respondeu. É pro meu namorado mais gostoso de São Paulo. Ela falou, dando outro beijão nele. Namorado? Cara, há 2 horas ela tava com o noivo no restaurante. Pelo que eu consegui escutar da conversa, eles estavam falando alto mesmo. O cara se chamava Diego, tinha uns 28 anos, era personal trainer e nutritivo, corpo de academia, voz grossa, jeito meio playboy. Bora pro cinema, princesa. Comprei ingresso pra sessão das 2. Ele falou. Claro, meu amor, mas primeiro me dá outro beijinho. Ela pediu, toda derretida. E lá foram, eles de novo com outro beijão. Antes deles entrarem no shopping, ela veio até o carro. Oi, você pode me esperar aqui? Ou melhor, pode voltar aqui umas 5 horas? Vou querer uma corrida de novo. 5 horas? O que essa mulher ia fazer por 5 horas no shopping com o personal trainer? Claro, dona! Eu falei, ainda processando tudo. Mas vai ser uma corrida longa? Não sei ainda, mas pode ser sim. Você aceita a corrida pra longe? Aceito sim. Perfeito. Te vejo às 7 então. Ela pagou a segunda corrida pelo app, deu mais uma gorjeta, dessa vez de R$15, e falou. Obrigada. Você é um motorista muito discreto. Gosto disso. Discreto? Por que ela estava preocupada com discrição? Galera, eu sei que não era da minha conta, mas vocês têm que entender. Em 4 anos de Uber, eu nunca tinha visto nada parecido. Uma mulher que em 2 horas saiu de um encontro com um noivo, empresário, se transformou completamente no meu carro. Foi encontrar com um namorado personal trainer. Marcou uma 3ª corrida para a noite. Eu tinha que saber o que estava rolando. Então fiz uma coisa que nunca tinha feito. Estacionei o carro no shopping e resolvi dar uma caminhada para esticar as pernas. Entrei no Villa Shopping e fui discretamente procurar o casal. Não foi difícil achar. Eles estavam na praça de alimentação, compartilhando um açaí, rindo alto, fazendo aquelas brincadeirinhas de casal apaixonado. O Diego não parava de fazer pose, mostrando o braço, fazendo gracinha. E ela estava completamente vidrada nele, passando a mão no braço dele, elogiando o físico. Ai, meu amor, você tá cada dia mais gostoso. Eu escutei ela falar. É pra você, princesa. Tudo que eu faço é pensando em te impressionar. Ele respondeu beijando a mão dela. Cara, parecia um casal de lua de mel. Depois do açaí, eles foram pro cinema. Eu vi eles entrando numa sessão de filme de ação. Aqueles que duram 2 horas e meia. Foi aí que eu tive certeza. Essa mulher ia ficar ocupada até às 7 mesmo. Minhas conclusões até aqui. Voltei pro carro com a cabeça fervilhando, tentando organizar os fatos. Fernando, empresário, 45 anos. Meu futuro marido. Encontro chique no restaurante Caro Diego. Personal, 28 anos. Meu namorado. Encontro fitness no shopping. 2 homens completamente diferentes. 2 personalidades completamente diferentes dela. E aparentemente nenhum dos 2 desconfiava da existência do outro. Mas galera, se vocês acham que a história para por aí, vocês não fazem ideia do que ainda estava por vir. Porque às 7 da noite eu ia descobrir que existia um 3º homem na vida dessa mulher. E aí, manos, a coisa ia ficar realmente complicada. Depois de presenciar aquela cena no shopping, eu voltei pro carro completamente perturbado. Sentei no banco do motorista, liguei o ar-condicionado e fiquei ali parado, tentando processar tudo o que eu tinha visto. Galera, em 15 anos de casado, eu nunca vi nada parecido. A Fernanda, minha esposa, mal consegue mentir sobre ter comido o último pedaço de bolo. Imagina fazer o que essa Patrícia estava fazendo.
Por um momento pensei em ir embora. Carlos, eu falei pra mim mesmo. Que você tá fazendo da sua vida? Vai trabalhar, cara. Mas aí eu lembrei da cara do Fernando, todo apaixonado, comprando flores, chamando ela de amor da minha vida. E do Diego, todo bobo, fazendo pose pra impressionar a namorada. Os caras não faziam ideia de que estavam sendo enganados. Resolvi ficar na região e trabalhar normalmente até às 7 horas. Fiz umas 6 corridas nesse meio tempo. Mas, mano, eu não conseguia parar de pensar na situação. Numa dessas corridas, peguei uma senhora que ia pro médico. No meio do trajeto, ela falou: "Meu filho, você tá muito quieto hoje. Aconteceu alguma coisa?" "Não, dona, tá tudo bem. É que a senhora acredita numa pessoa ter 2 relacionamentos ao mesmo tempo?" "Ai, meu filho", ela falou, balançando a cabeça. "Isso não presta não. Quem faz isso com uma pessoa faz com 2. E quem faz com 2 pode fazer com 3. 3? Na hora eu ri da hipótese. Como eu era inocente, cheguei no Villa Shopping 15 minutos antes das 7 horas. Estacionei numa vaga boa, com vista pra entrada, e fiquei esperando. Cara, eu tava nervoso. Não sabia bem porquê, mas tava. Talvez fosse a expectativa de descobrir mais segredos dessa mulher maluca. Pontualmente às 7, vi ela saindo do shopping. Só que, caramba, ela tava diferente de novo. Saiu sozinha. Cadê o Diego? Andando rápido, com aquela mesma expressão nervosa do começo do dia. E o mais estranho, ela tava com uma terceira roupa. Agora usava uma calça social preta, blusa branca social, blazer por cima, cabelo preso num coque baixo e óculos de grau. Parecia uma executiva, uma advogada, sei lá. Meu celular tocou com a corrida dela. Aceitei, é claro. Ela entrou no carro meio ofegante. "Oi? Desculpa se eu demorei uns minutinhos. O filme acabou há pouco." "Filme? Ué, e o Diego?" Não perguntei nada, mas fiquei curioso. "Sem problema, dona. Pra onde vamos agora?" Ela mexeu no celular. "É um bar em Pinheiros. Bar do Arnaldo, na rua Aspicuelo." Eu conhecia o lugar. Um boteco chique, desses que a cerveja custa R$ 15, mas o ambiente é descolado. Frequentado por médicos, advogados, empresários. Nem saímos do estacionamento do shopping e o celular dela tocou. Ela olhou na tela e sorriu. Um sorriso diferente dos outros, mas maduro? Sei lá como explicar. "Alô, meu amor?" A voz dela mudou de novo. Dessa vez ficou mais séria, mais sofisticada. "Oi, querido. Desculpa o atraso, tive uma reunião que se estendeu." "Como assim, que reunião?" "Com os investidores do projeto novo." Não, claro que não esqueci do nosso encontro. É o momento mais importante da minha semana." Renato, você sabe que eu te amo, né? Claro que quero casar com você. Dezembro não pode chegar logo." "Renato? Casar em dezembro?" Cara, eu quase bati na mureta do shopping. A mulher tinha acabado de sair do cinema com o Diego, que ela chamava de namorado, depois de ter almoçado com o Fernando, que ela chamava de futuro marido. E agora estava falando de casamento em dezembro com um tal de Renato. Enquanto ela falava no telefone, lá vinha ela de novo com a sacola mágica. Só que, dessa vez, a transformação foi mais sutil. Trocou o perfume. Já era o terceiro perfume diferente no dia. Retocou a maquiagem, deixou o cabelo mais solto, tirou os brincos pequenos e colocou uns maiores, mais elegantes. "Tá bom, amor. Estou chegando. Mal posso esperar para te contar as novidades. Do trabalho. Sim, sobre a promoção. Te conto tudo pessoalmente. Te amo, meu futuro marido." Futuro marido de novo. Mas há 8 horas ela tinha chamado o Fernando da mesma forma. Galera, juro que eu tava começando a me sentir mal. Não é possível que uma pessoa conseguisse mentir tanto, tão naturalmente. "Dona", eu não aguentei e perguntei: "Posso fazer uma pergunta meio indiscreta?" Ela me olhou pelo retrovisor com uma cara meio desconfiada. "Que tipo de pergunta?" "É que, enfim, não é da minha conta, mas a senhora tá há quantos anos com seu namorado?" A pergunta era uma pegadinha. Eu queria ver qual dos 3 ela ia mencionar. Ela hesitou uns segundos. "Com o Renato? Vai fazer 3 anos agora em novembro." "Por quê?" "Renato!" Então o terceiro encontro era com o Renato. "Não, nada não, dona. É que vocês parecem muito felizes. Casamento em dezembro, né?" "É", ela falou com um sorriso genuíno. "Vai ser no campo, uma cerimônia pequena. Só família e amigos próximos." Mano, a conversa com ela foi surreal. Ela falava do casamento com o Renato com uma naturalidade absurda. Como se não tivesse acabado de sair do cinema com outro cara. Sabe?
Ela falou. É difícil encontrar um homem de verdade hoje em dia. O Renato é médico, sério, responsável. Quer constituir família, ter filhos. É tudo que eu sempre procurei num homem. Médico. Então o terceiro era médico. Que legal, dona. E vocês se conheceram como? Numa palestra sobre investimentos. Eu trabalho no mercado financeiro. Ele estava interessado em diversificar os investimentos dele. Foi amor à primeira vista. Trabalha no mercado financeiro? Mas de manhã ela tinha falado pro Fernando que tinha problema no trabalho, sendo que estava de folga. E pro Diego ela não mencionou trabalho. Nenhum. O trânsito estava tranquilo pro sábado à noite. Em 25 minutos chegamos no bar do Arnaldo. E galera, quando chegamos lá, eu vi um homem elegante esperando na porta. Mais velho que os outros dois, devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho, terno social sem gravata, relógio caro, postura de médico bem-sucedido. Ela desceu do carro e o homem, que obviamente era o Renato, veio ao encontro dela com um abraço caloroso. Meu amor, como foi o dia de trabalho? Corrido, querido. Mas agora que estou com você, tudo fica perfeito. Ela respondeu se aconchegando no peito dele. Vem, reservei nossa mesa preferida. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Ela perguntou toda curiosa. Você vai ver. Ele falou beijando a testa dela carinhosamente. Antes de entrar no bar, ela veio pagar a corrida. Mas dessa vez, ela demorou um pouco mais perto da janela do carro. Obrigada mais uma vez. O senhor tem um horário para parar de trabalhar hoje? Não, dona, trabalho até tarde. Por quê? É que talvez eu precise de mais uma corrida depois. Pode ser muito tarde, umas 10 horas, 11 horas. Quarta corrida. O que essa mulher ia fazer até às 11 horas da noite? Claro, dona. Me chama pelo app que eu aceito. Perfeito. Obrigada. Ela pagou pelo app e deu a maior gorjeta do dia. R$ 20. O senhor é muito profissional. Ela falou. Discreto, pontual. Eu gosto de trabalhar com pessoas assim. Trabalhar? Que palavra estranha de usar para falar de motorista de app. Saí de lá com a cabeça a mil. 3 homens, 3 relacionamentos, 3 personalidades diferentes da mesma mulher. Fernando, empresário. Ela era a noiva elegante. Diego, personal. Ela era a namorada fitness. Renato, médico. Ela era a executiva bem-sucedida. E todos achavam que eram os únicos. Cara, eu deveria ter ido embora. Deveria ter esquecido aquela história maluca e voltado para casa pro jantar com a Fernanda e as crianças. Mas não consegui. Fiquei na região de Pinheiros fazendo corridas, mas sempre de olho no bar do Arnaldo. Queria ver até onde essa história ia. Galera, sabe quando você sente que algo vai dar muito errado? Eu tava com essa sensação desde que ela mencionou a quarta corrida. 3 encontros no mesmo dia, 3 homens diferentes, 3 mentiras elaboradas. O que mais essa mulher tinha planejado pra noite? E o pior, o que eu ia fazer com tudo que eu tava descobrindo? Eu tava ali em Pinheiros, tinha acabado de deixar um casal na Augusta, quando meu celular tocou. Era ela de novo. A corrida que eu tava esperando e ao mesmo tempo temendo. Cara, não vou mentir. Eu tava ansioso pra saber o que mais essa mulher ia aprontar. 3 encontros no mesmo dia já era surreal, mas 4, isso aí tava virando coisa de filme. Cheguei no bar do Arnaldo e a vi saindo. Só que dessa vez, mano, ela tava com uma cara diferente. Não era mais aquele nervosismo dos outros encontros. Era tipo uma satisfação. Um sorriso no rosto que eu não tinha visto antes. E cadê o Dr. Renato? Ela saiu sozinha de novo. Boa noite. Ela falou, entrando no carro com um humor muito bom. Desculpa ter demorado mais que o previsto. Imagina, dona, como foi o jantar? Ah, ela suspirou feliz. Foi perfeito. O Renato me deu uma surpresa incrível. Que legal. Posso perguntar o que foi? Ela mostrou a mão esquerda, com um anel de noivado gigantesco. Ele me pediu em casamento, oficialmente agora. Cara, eu quase bati o carro. A mulher tinha acabado de ganhar um anel de noivado do terceiro cara do dia. E agora, pra onde vamos? Perguntei, ainda chocado com o anel. Ah! Ela ficou meio misteriosa. É um endereço meio diferente. Um hotel na Bela Vista. Hotel Maxud Plaza. Hotel? 10h30 da noite, sozinha num hotel caro? Hotel. Não consegui disfarçar a surpresa. É que... Ela hesitou. Eu tenho uma... Como posso explicar? Uma reunião de trabalho muito importante. Reunião de trabalho num hotel? Sábado de noite? Galera, até eu que sou inocente sabia que isso não era reunião de trabalho coisa nenhuma. Saindo de Pinheiros em direção ao centro, o celular dela tocou.
Ela olhou na tela e fez uma expressão que eu nunca tinha visto. Meio maliciosa, meio, sei lá, predatória. Alô, gatinho? A voz dela mudou completamente. Ficou tipo sensual, rouca. Oi, meu tesão. Estou chegando. Como assim se eu tenho certeza? Claro que tenho. Você sabe que eu sou louca por você. Não, ninguém vai desconfiar de nada. Meu marido acha que estou na casa da minha irmã. Que irmã? A Carla, você conhece? Não, relaxa, ela me cobre sempre. Marido? Irmã? Galera, eu tava tão chocado que quase peguei a contramão da 9 de julho. É, amor, vai ser nossa última noite antes de eu viajar. Como assim pra... Onde? Para Miami, lembra? Lua de mel. Não é com você, bobo. É com o otário que me deu esse anel aqui. Hahaha, para de ciúme. Quando eu voltar, a gente se vê. Beijo, meu gostoso. Otário que deu o anel. Ela tava falando do Dr. Renato. Cara, eu tava tão perturbado que parei no primeiro semáforo vermelho e fiquei olhando pra ela pelo retrovisor, tentando entender se era a mesma pessoa. E lá vinha ela de novo com a sacola, só que dessa vez foi a transformação mais radical de todas. Ela tirou o blazer social, tirou a blusa branca e... Galera, não vou entrar em detalhes, mas ela colocou uma roupa bem... digamos, provocante. Tipo balada noturna, sabe? Soltou o cabelo completamente, passou um batom vermelho bem forte, borrifou um perfume totalmente diferente dos outros três, colocou uns brincos enormes. Em 15 minutos, a executiva séria virou uma mulher fatal. Cara, eu não aguentei. Parei numa lombada e me virei pra ela. Moça, posso fazer uma pergunta bem direta? Que tipo de pergunta? Ela falou sem parar de se arrumar. Quantos homens a senhora tá enganando? Silêncio total no carro. Ela parou de se maquiar e me olhou pelo retrovisor com uma cara que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, não era vergonha. Era tipo frieza pura. Escuta aqui, motorista. A voz dela ficou gélida. Eu pago pelas suas corridas, não pelos seus comentários. Dona, desculpa, mas eu presenciei a senhora com 3 homens diferentes hoje. Todos achando que são os únicos. E daí? E daí? A mulher perguntou. E daí? Com a maior naturalidade. Como e daí? Esses caras estão sendo enganados. O Fernando, o Diego, o Renato. Quando eu falei os nomes, ela ficou branca. Como você sabe os nomes deles? Dona, eu sou motorista há 4 anos. Eu escuto, eu vejo. E hoje eu vi uma coisa que nunca pensei que fosse possível. Ela ficou uns minutos em silêncio. Depois suspirou e falou. Tá, você descobriu. E agora? Vai fazer o quê? Eu não sei, dona. Mas esses homens não merecem isso. Olha. Ela se inclinou para frente. Você não entende nada da minha vida. Cada um deles me dá uma coisa diferente. O Fernando me dá segurança financeira. O Diego me faz sentir jovem e desejada. O Renato me dá respeitabilidade social. E o quarto? Perguntei, referindo ao encontro do hotel. Ela sorriu de um jeito que me deu arrepio. O Marcelo me dá o que nenhum dos moencis de Alzinhozinha. Outros 3 consegue dar... prazer. Escuta. Ela continuou. Você parece um cara inteligente. Que tal a gente fazer um acordo? Que tipo de acordo? Ela abriu a bolsa e tirou uma nota de R$500. Você esquece tudo que viu hoje. E eu te garanto que sempre que precisar de motorista vou chamar você. Com gorjetas generosas. Cara, R$500 era quase o que eu fazia num dia inteiro de trabalho. Mas eu olhei para aquela nota e pensei na Fernanda, nos meus filhos, nos valores que eu tento ensinar para eles. Dona, guarda esse dinheiro. Eu não aceito. Por quê? Porque eu tenho uma esposa que eu amo há 15 anos. Tenho 2 filhos que olham para mim como herói. E se um dia alguém fizesse com a Fernanda o que a senhora tá fazendo com esses homens, eu ia querer que alguém me contasse. Ela guardou o dinheiro com uma expressão de desprezo. Você é um idiota romântico. Pode ser, mas sou um idiota romântico que dorme com a consciência tranquila. O resto da viagem foi em silêncio total. Chegamos no Maxud Plaza às 11h15. Na porta do hotel, um cara jovem, devia ter uns 30 anos, bonito, bem vestido, tava esperando. Quando ela desceu do carro, ele veio correndo. Pati, saudades, meu amor. Oi, gatinho. Desculpa a demora. E lá foram eles se beijando na porta do hotel, na frente de todo mundo. Ela voltou para pagar a corrida pelo app. Dessa vez não teve gorjeta. Obrigada pelos serviços. Ela falou secamente. Dona, eu falei antes dela fechar a porta. A senhora não acha que esses homens têm direito de saber a verdade? Ela me olhou com ódio. A verdade? A verdade é que homem é tudo igual. Mentiroso, interesseiro, infiel. Eu só estou jogando o jogo deles, mas jogando melhor.
Nem todos os homens são assim. Todos. Inclusive você que tá aqui, julgando minha vida em vez de cuidar da sua. E bateu a porta do carro na minha cara. Galera, eu saí dali completamente abalado. Não pelos xingamentos dela, mas por tudo que eu tinha presenciado. 4 homens sendo enganados simultaneamente. 4 vidas que iam ser destruídas quando a verdade viesse à tona. E o pior, eu sabia de tudo, mas não sabia o que fazer com essa informação. Fui para casa pensando, será que eu deveria contar para alguém? Será que era da minha conta? Será que esses homens queriam saber a verdade mesmo que doesse? Cheguei em casa 00:30. A Fernanda estava esperando acordada. Como foi o dia, o amor? Diferente, eu falei. Muito diferente. Aconteceu alguma coisa? Olhei para minha esposa, para nossa casa simples mas honesta, para os retratos dos nossos filhos na parede. E tomei uma decisão que ia mudar a vida de muita gente. Mas isso, galera, é história para o próximo capítulo. Galera, eu passei a madrugada toda acordado. Não conseguia parar de pensar naqueles 4 homens sendo enganados. O Fernando com as flores, o Diego todo bobo fazendo pose, o Dr. Renato dando um anel caríssimo. Às 7 da manhã, a Fernanda acordou e me achou na cozinha tomando o 3º café. Carlos, o que aconteceu ontem? Você tá com uma cara péssima. Aí eu contei tudo pra ela. Cada detalhe, cada mentira, cada transformação da Patrícia. A Fernanda ficou de boca aberta. Meu Deus do céu, 4 ao mesmo tempo? Como ela consegue? Pois é, amor. E agora eu não sei o que fazer. Como assim não sabe? Você tem que contar pra esses homens. Mas eles vão querer saber? E se acharem que é mentira minha? A Fernanda me olhou com aquela cara de meu marido às vezes é meio lerdo. Carlos, se fosse você sendo enganado, você não ia querer saber? Foi aí que bateu na minha cabeça. Claro que eu ia querer saber. Qualquer homem decente ia querer saber. Tá certo, amor. Vou contar pra eles. Mas como? Você não tem o contato deles. Tenho uma ideia. 2 de manhã eu estava com um plano na cabeça. Maluco, mas que podia funcionar. Liguei pro meu primo Juliano, que trabalha com investigação particular. Julinho, preciso de um favor. Preciso achar 3 caras em São Paulo só com o nome e algumas características. Carlos, que parada é essa? Contei a história resumida pra ele. Ele ficou chocado. Cara, isso aí é caso de polícia. Ainda não, mano. Primeiro eu quero tentar resolver na moral. O Juliano é foda no que faz. Em 2 dias, ele me mandou as informações completas dos 3 caras. Fernando Augusto Silva, 45 anos, empresário do ramo de construção civil. Escritório na Faria Lima. Instagram. E Fernando Silva, construtora. Diego Martins Costa, 28 anos, personal trainer e influencer fitness. Academia na Vila Olímpia. Instagram, a Diegon Fit, 120k seguidores. Dr. Renato Alves Pereira, 52 anos, cardiologista. Clínica no Itaim Bibi. Instagram, AuroDR Renato Cardiologista. Cara, quando eu vi que o Diego tinha 120 mil seguidores no Instagram, eu pensei, mano, quando essa bomba explodir, vai ser um escândalo nacional. Eu podia simplesmente mandar uma mensagem no Instagram para cada um, mas quem ia acreditar num motorista de Uber aleatório? Iam pensar que era doido, mentiroso, ou pior, chantagista. Precisava de provas, e aí me veio a ideia genial, se é que posso me gabar. E se eu conseguisse juntar todos eles no mesmo lugar? Criei um perfil falso no Instagram, A Verdade SP. Coloquei uma foto genérica e comecei a seguir os 3 caras. Mandei a mesma mensagem para todos. Olá, tenho informações muito importantes sobre Patrícia Santos, que acredito que vocês conhecem. Não é chantagem, não quero dinheiro. Só quero que saibam a verdade antes que seja tarde demais. Se tiverem interesse, respondam esta mensagem. O primeiro a responder foi o Diego. Influencer responde rápido mesmo. Quem é você? Como conseguiu esse contato? Que informações? O Dr. Renato demorou 1 dia, mas respondeu. Não sei quem você é, mas se tem algo importante sobre minha noiva, quero saber. Vamos conversar. O Fernando foi o mais desconfiado. Isso cheira a golpe. Se você tem algo contra a Patrícia, fale logo ou me deixe em paz. Mandei uma segunda mensagem mais detalhada para cada um, com informações específicas que só alguém que conhecesse a rotina dela saberia. Pro Diego. Ela te encontrou sábado passado no Vila Shopping, vocês foram no cinema. Ela usava roupa fitness. Pro Dr. Renato. Vocês jantaram no bar do Arnaldo. Sábado ele te deu um anel de noivado. Pro Fernando. Almoçaram no Vila Bianca sábado. Você levou flores rosas pra ela. Cara, depois dessas mensagens, os 3 ficaram desesperados pra saber o que eu tinha pra falar. Propus um encontro neutro.
Uma padaria na Vila Madalena. Quinta-feira às 19 horas. Venham sozinhos. Vou explicar tudo. Tragam seus celulares. Vão precisar ver algumas coisas. Galera, eu cheguei na padaria 18h30. Nervoso pra caramba. Escolhi uma mesa no fundo. Pedi um café e fiquei esperando. 18h50. Chegou o Dr. Renato. Terno social, cara séria, olhando para todos os lados. 18h55. Chegou o Fernando. Roupa casual, mas cara de poucos amigos. 19h05. Chegou o Diego. Roupa de academia, boné, óculos escuros. Quando eles se viram foi engraçado e tenso ao mesmo tempo. Cada um olhou pro outro tipo. Que esse cara tá fazendo aqui? Acenei para eles virem para minha mesa. Quando sentaram, fiz as apresentações. Boa noite, pessoal. Obrigado por virem. Eu sou Carlos, motorista de Uber. Motorista de Uber? O Fernando falou já meio irritado. Que palhaçada é essa? Calma, Fernando. Deixa eu explicar. Vocês três conhecem a Patrícia Santos, certo? Conheço, disse o Dr. Renato. É minha noiva. Como sua noiva? Explodiu o Diego. Ela é minha namorada há 8 meses. Peraí. O Fernando levantou da cadeira. Que papo é esse? A Patrícia é minha noiva. Vamos casar em março. Cara, quando os três falaram isso ao mesmo tempo, a ficha começou a cair. Eles se olharam com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Primeiro confusão, depois desconfiança, depois horror. Gentlemen, eu falei tentando manter a calma. Sentem, por favor. Eu vou contar pra vocês exatamente o que eu vi sábado passado. E aí, galera, eu contei tudo. Cada corrida, cada transformação, cada ligação telefônica, cada mentira. O Diego foi o primeiro a surtar. Quê? Ela almoçou com você às 12 horas? Olhando pro Fernando. Impossível! Ela tava comigo das 2 às 7. E das 7 às 10 horas ela tava comigo. Gritou o Dr. Renato. E depois foi encontrar com um quarto cara? O Fernando tava branco. Não é possível. Ela me ama. Falou que eu sou o amor da vida dela. Pra mim ela falou a mesma coisa. Diego bateu o punho na mesa. Pra mim também. Dr. Renato estava vermelho de raiva. Gentleman, tem mais. Eu falei. Vocês podem verificar. Diego, você postou uma foto com ela sábado. Ele mexeu no celular. Postei stories do cinema. Porra, tá aqui. Fernando, você tem foto dela no restaurante? Tenho. Ele mostrou o celular com cara de quem tá vendo um fantasma. Dr. Renato, o anel que o senhor deu pra ela. Custou 50 mil reais. Ele murmurou em choque. De repente, o celular do Diego tocou. Ele olhou na tela. É ela! A Patrícia tá me ligando. Atende! Eu falei. Mas bota no viva voz. Ele atendeu. Alô, amor! Oi, meu campeão. Como você tá? Saudades. Os outros dois ficaram ouvindo a voz dela, em choque total. Oi, Pati! Escuta, onde você tá agora? Estou em casa, meu amor. Por quê? E... Você tá sozinha? Claro, benzinho. Sempre sozinha quando não estou com você. Por que essas perguntas estranhas? Nesse momento, o celular do Dr. Renato tocou. Era a Patrícia também. Ele mostrou a tela para todo mundo em silêncio. Diego, você tá aí? Ela continuou no telefone. Tô sim. Que bom. Queria saber se você tá livre amanhã de manhã. Queria treinar com você. Nessa hora, Dr. Renato não aguentou e gritou. Você tá ligando para 2 ao mesmo tempo, sua... O Diego desligou o telefone rapidamente, mas era tarde demais. Ela tinha ouvido. Ficamos todos em silêncio por uns 30 segundos. Até que o Fernando falou, com uma voz que eu nunca vou esquecer. Filha da puta, ela tá brincando com a gente. E foi nesse momento, galera, que 3 homens completamente diferentes, um empresário, um personal trainer e um médico, se uniram por uma causa comum. Descobrir toda a verdade sobre Patrícia Santos e fazer ela pagar por tudo. Galera, quando aquela ligação caiu, o silêncio na padaria foi sepulcral. Os 3 homens ficaram se olhando, processando o que tinha acabado de acontecer. O Dr. Renato foi o primeiro a falar. Gentlemen, acho que precisamos de algo mais forte que café. Pedimos 3 cervejas e uma coca. Eu tava trabalhando ainda. E aí começou a sessão de desabafo mais intensa que eu já presenciei na minha vida. O Fernando, que até então tava tentando manter a pose de empresário durão, começou a falar. Cara, eu tô com ela há 1 ano e meio. Conheci ela numa festa de formatura de direito. Ela disse que era advogada recém-formada. Advogada? O Diego interrompeu. Pra mim, ela disse que era nutricionista esportiva. Nutricionista? Foi a vez do Dr. Renato.
Ela me falou que trabalhava no mercado financeiro, que era analista de investimentos. Cara, cada revelação era uma bomba maior que a anterior. Fernando continuou. Ela disse que os pais morreram num acidente, que ela era órfã, que não tinha família. Mentira! Explodiu o Diego. Ela me apresentou para a mãe dela, Dona Conceição, uma senhora super simpática que mora no Butantã. Butantã? Doutor Renato estava ficando vermelho. Ela me levou na casa dos pais em Alphaville. Conheci o pai, a mãe, até o cachorro da família. Galera, nesse momento eu tive que intervir. Pessoal, vocês não estão vendo? Ela inventou famílias diferentes para cada um de vocês. O Diego, que estava mais abalado que os outros, talvez por ser mais novo, começou a falar. Cara, eu tava até pensando em largar minha carreira de influencer por ela. Ela disse que queria que a gente abrisse uma academia juntos, que ela ia investir o dinheiro. Que dinheiro? Perguntou o Fernando. O dinheiro da herança dos pais. Ela falou que tinha recebido uma herança de 2 milhões. O Fernando e o Dr. Renato se entreolharam. Diego, falou o Dr. Renato. Ela me pediu 300 mil, emprestado mês passado. Disse que ia investir numa startup e me devolver em 6 meses com juros. Emprestado? O Fernando bateu o punho na mesa. Ela me pediu 500 mil. Disse que era para comprar um apartamento onde a gente ia morar depois do casamento. Cara, quando eles começaram a somar os valores, a coisa ficou sinistra. Fernando, 500 mil plus os, mais anel de noivado, 80 mil. Neison, 580 mil. Doutor Renato, 300 mil plus o asuais anel de noivado, a 50 mil. Na 350 mil. Diego, 150 mil. Academia pros gastos diversos. Maísa a 150 mil total, mais de 1 milhão de reais. Mano, eu falei, essa mulher não é só golpista do coração. Ela é uma estelionatária profissional. O doutor Renato, que até então estava mais contido, explodiu. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Ele parou, respirou fundo. Ela tá grávida. Silêncio total. Como assim grávida? Gritaram Fernando e Diego ao mesmo tempo. Ela me contou na semana passada. Disse que estávamos esperando nosso primeiro filho. Por isso eu pedi ela em casamento sábado. O Diego ficou branco. Cara, ela me falou a mesma coisa há 15 dias. Disse que estava grávida do nosso bebê. O Fernando levantou da cadeira. Não, é possível. Ela me falou isso ontem. Mandou até foto do teste de gravidez pelo WhatsApp. Nesse momento, o Fernando teve uma ideia. Pessoal, vamos comparar as conversas no WhatsApp. Quero ver até onde vai essa farsa. Eles colocaram os celulares na mesa e começaram a mostrar as conversas. Galera, foi aterrorizante. As mensagens eram praticamente idênticas, só mudando os nomes. Para Fernando. Meu amor, mal posso esperar para nossa família estar completa. Para Diego. Benzinho, nosso bebê vai ser lindo como o papai. Para Dr. Renato. Querido, que felicidade estar grávida do homem da minha vida. O pior de tudo, ela tinha mandado a mesma foto do teste de gravidez para os 3. Só mudava o ângulo. Cara, falou o Diego. Essa mulher é um monstro. Pessoal, eu interrompi. Vocês querem saber minha teoria? Ela escolheu vocês 3 estrategicamente. Como assim? Perguntou o Dr. Renato. Fernando, você é empresário bem-sucedido. Ela queria seu dinheiro e status social. Diego, você é jovem, bonito e influencer. Ela queria se sentir desejada e ter visibilidade nas redes. Dr. Renato, você é médico respeitado. Ela queria respeitabilidade e segurança para quando ficasse mais velha. E o quarto cara, o Marcelo do hotel? Eu pensei um pouco. Esse era só para diversão. Para ela, vocês eram investimentos. Ele era só prazer. O Fernando, que obviamente tinha experiência em negócios, tomou a liderança. Galera, a gente pode fazer 2 coisas. Ou vai pra polícia agora, ou dá uma lição nela primeiro. Que tipo de lição? Perguntou o Diego. O tipo que ela nunca vai esquecer e que vai servir de exemplo para outras golpistas como ela. Dr. Renato, que estava mais quieto, falou. Eu concordo. Ela brincou com os sentimentos de homens decentes. Tem que pagar. Eles marcaram de se encontrar na sexta-feira para bolarem o plano detalhado. Me convidaram para participar. Carlos, você foi quem descobriu tudo. Você faz parte disso agora. Cara, eu sabia que estava entrando numa parada complicada, mas a indignação era maior que o medo. Nos encontramos num bar em Pinheiros. Eles já tinham conversado entre si e chegaram com um plano elaborado. A ideia é simples, explicou o Fernando. Cada um de nós vai marcar um encontro com ela no mesmo lugar, no mesmo horário. E aí,
Perguntei. Aí vamos confrontar ela na frente de todo mundo. Com provas, com testemunhas, com tudo. Diego completou. E vamos filmar tudo. Ela quer ser famosa? Então vai ser famosa pelos motivos errados. Dr. Renato tinha pensado em tudo. Sábado que vem, 19 horas. Restaurante Fogo de Chão da Muca. Lugar público, cheio de gente com segurança. Cada um marca com ela com uma desculpa diferente. Festa de noivado, comemoração da gravidez, jantar romântico. A gente chega junto com o Carlos filmando discretamente. Fernando completou. E levamos todas as provas, prints das conversas, comprovantes das transferências, fotos dos anéis. Carlos, falou o doutor. Renato, você seria nosso motorista nesse dia. E nossa testemunha principal. Testemunha pra quê? Porque depois da confrontação, vamos direto pra delegacia fazer o BO por estelionato sentimental e formação de quadrilha. Cara, quando ele falou em formação de quadrilha, um arrepio subiu na minha espinha. Vocês acham que ela não tá sozinha nisso? Fernando balançou a cabeça. Uma operação dessa escala? Com famílias falsas, documentos, apartamentos? Ela tem que ter uma estrutura por trás. Galera, saí daquele bar com um sentimento estranho. Por um lado, estava satisfeito que a justiça ia ser feita. Por outro lado, tinha medo de que as coisas saíssem do controle. Mas o que me deixava mais inquieto era uma pergunta que não queria calar. Se ela conseguiu enganar 3 homens inteligentes por tanto tempo, o que mais ela era capaz de fazer quando descobrisse que tinha sido descoberta? A semana passou voando. Os 3 caras ficaram em contato constante, refinando cada detalhe do plano. Sexta-feira à noite, Fernando me ligou. Carlos, amanhã é o dia. Você tá preparado? Tô. Respondi, mas por dentro eu tava nervoso pra caramba. E Carlos, obrigado. Sem você, a gente nunca teria descoberto. De nada, Fernando. Até amanhã. Desliguei o telefone e olhei pra Fernanda. Amor, amanhã vai ser um dia complicado. Vai dar tudo certo, meu bem. Vocês estão fazendo a coisa certa. Mas galera, se eu soubesse o que ia acontecer naquele sábado, se eu soubesse o que Patrícia tinha preparado quando descobrisse que estava encurralada, talvez eu tivesse desistido de tudo. Galera, acordei às 6 horas da manhã com um frio na barriga danado. Era o dia do confronto. A Fernanda fez um café reforçado e ficou me olhando com cara de preocupação. Meu bem, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Tarde demais pra voltar atrás, amor. Os caras já marcaram tudo com ela, e era verdade. Durante a semana, cada um tinha confirmado o encontro com a Patrícia. Fernando disse que era pra comemorar um negócio fechado. Diego inventou que era aniversário de namoro deles, doutor. Renato falou que era jantar pra celebrar a gravidez, todos pro mesmo lugar. Fogo de Chão da Muca, 19 horas. Me encontrei com os 3 numa lanchonete perto do restaurante. Cara, eles estavam nervosos, mas determinados. Cada um trouxe uma pasta com documentos. Fernando mostrou os comprovantes de transferência. 500 mil reais em 3 parcelas. Diego tinha prints das conversas sobre a herança de 2 milhões e fotos dela na academia que ele pagava. Dr. Renato trouxe o recibo do anel de 50 mil reais e exames médicos falsos que ela tinha mostrado da gravidez. Pessoal, o Fernando falou. Vamos revisar o plano uma última vez. 18h50. Carlos fica estacionado na frente do restaurante. 18h55. Cada um chega por uma entrada diferente e senta numa mesa separada. 19 horas. Quando ela chegar, quem ela cumprimentar primeiro vai dar o sinal. 19h05. Todos se levantam ao mesmo tempo e vão pra mesa dela. Carlos filma tudo discretamente do lado de fora. Parecia filme de ação, mas eu tava com um pressentimento ruim. Estacionei o carro em frente ao fogo de chão e fiquei observando. O movimento tava normal para um sábado à noite. Famílias jantando, casais namorando, nada anormal. Vi os 3 entrando, Fernando pela entrada principal, Diego pela lateral, Dr. Renato pelo estacionamento. Meu celular vibrou, mensagem no grupo do WhatsApp que eles criaram. Fernando, posição tomada, mesa 12. Diego, mesa 7, tudo certo. Dr. Renato, mesa 15, esperando. 19h05, ela chega. Um Uber preto parou na frente do restaurante. Saiu ela. Vestido vermelho elegante, cabelo solto, maquiagem impecável. Parecia uma atriz de novela. Ela entrou no restaurante e... Cara, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Em vez de ir direto para alguma mesa, ela ficou parada na recepção, olhando ao redor. Como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Meu celular tocou. Era uma ligação do Fernando. Carlos, tem algo errado aqui. O que foi?
Ela tá na recepção há 5 minutos, mas não veio em nenhuma mesa. Tá só observando. Observando o quê? A gente, cara. Acho que ela desconfiou. De repente, vi a Patrícia pegar o celular e fazer uma ligação. E aí, galera, aconteceu a coisa mais assustadora da noite. 4 homens entraram no restaurante ao mesmo tempo. Caras grandes, de terno, tipo seguranças ou capangas. E eles foram direto para as mesas do Fernando, do Diego e do Dr. Renato. Fernando! Gritei no telefone. Sai daí agora! Tem 4 caras indo na direção de vocês. Do lado de fora, eu vi o movimento dentro do restaurante virando um pandemônio. As pessoas começaram a se levantar das mesas, garçons correndo. Meu celular não parava de tocar. Era o Diego. Carlos! Os caras pegaram a gente. Não conseguimos sair. O quê? Como assim pegaram? Eles bloquearam as saídas. E a Patrícia, cara, ela tá rindo. Ela sabia de tudo. Eu saí do carro e cheguei mais perto da janela do restaurante. E aí eu vi uma cena que me deixou gelado. A Patrícia estava no meio do salão, com o maior sorriso no rosto, falando alguma coisa para os 3. E eles estavam sentados, cada um com um capanga do lado. Não parecia violência física, mas era claramente uma intimidação. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô, Carlos? Motorista de Uber? Era a voz da Patrícia. Como você conseguiu meu número, querido? Você acha que eu não sabia que vocês estavam planejando essa emboscadinha patética? Cara, o sangue gelou nas minhas veias. Eu não sei do que você tá falando. Ah, não? Então por que você tá aqui fora do restaurante com o celular na mão? Olhei pra janela. Ela tava me vendo e acenando com aquele sorriso diabólico. Escuta aqui, Carlos. Você e seus amiguinhos acham que são muito espertos, né? Investigação no Instagram, encontro na padaria. Vocês são uns amadores. Como você soube de tudo isso? Porque eu deixei vocês descobrirem. Você acha que uma operação do meu nível não tem segurança? Não tem controle? Mano, nessa hora eu entendi. A gente tinha caído numa armadilha. Patrícia, o que você quer? O que eu sempre quis? Dinheiro. Só que agora, em vez de conseguir aos poucos, vou conseguir tudo de uma vez. Como assim? Seus amiguinhos aí já transferiram mais 200 mil cada um para minha conta. Digamos que foi o preço do silêncio. Silêncio sobre o quê? Sobre os crimes que eles não cometeram, mas que vão parecer que cometeram se certas evidências chegarem na polícia. Galera, foi aí que eu entendi a jogada diabólica. Ela não tinha sido descoberta por acaso. Ela queria ser descoberta. O plano era fazer os caras se unirem, ficarem com raiva, tentarem uma vingança. E aí ela virava o jogo fazendo eles de criminosos. Patrícia, que evidências são essas? Ah, Carlos... Transferências suspeitas, mensagens comprometedoras, até uns áudios interessantes de vocês planejando fazer ela pagar. Ela tinha gravado as conversas da gente. Escuta, querido. Você tem 2 opções. Entra no restaurante agora e pede desculpas por toda essa palhaçada. Ou amanhã cedo a polícia vai receber um dossiê completo sobre uma quadrilha que tentou me chantagear e extorquir. Isso é mentira. Mentira. Com áudios, fotos, transferências bancárias como prova. Quem você acha que a polícia vai acreditar? Numa empresária respeitada que foi vítima de chantagem? Ou num motorista de Uber e 3 homens desesperados? Cara, eu fiquei parado ali na calçada com o celular na mão, vendo pela janela os 3 homens que eu tinha ajudado a juntar sendo humilhados dentro do restaurante. Carlos, você tem 30 segundos para decidir. Ou entra aí e a gente esquece essa brincadeirinha. Ou amanhã vocês 4 vão estar explicando pra polícia por que tentaram armar uma cilada contra uma mulher inocente. Galera, eu não tinha escolha. Entrei no restaurante. Quando cheguei perto da mesa onde eles estavam, a cena era deprimente. Fernando cabisbaixo, Diego com cara de choro, Dr. Renato tremendo de raiva. Olha só quem chegou. A Patrícia falou alto pra todo o restaurante ouvir. Carlos, que bom que você veio se desculpar também. Se desculpar? Na frente de todo mundo? Patrícia, comecei a falar. Não, fala alto. Quero que todo mundo ouça como vocês pediram desculpas por tentar me difamar. E foi aí, galera, que aconteceu. Uma das coisas mais humilhantes da minha vida. Na frente de um restaurante cheio, tive que pedir desculpas para uma golpista por ter inventado histórias sobre ela. Fernando, Diego e Dr. Renato fizeram a mesma coisa. As pessoas ao redor ficaram olhando, sussurrando, alguns até filmando. Depois da humilhação pública, ela se levantou da mesa. Pronto, agora vocês aprenderam a não mexer com quem não devem. E lembrando, se eu ouvir qualquer boataria sobre mim, vocês sabem qual vai ser a consequência.
Ela saiu do restaurante como uma rainha, deixando 4 homens destruídos para trás. Quando finalmente conseguimos sair dali, os 4 ficamos na calçada em silêncio total. Fernando foi o primeiro a falar. Cara, a gente se fudeu legal. Quanto vocês transferiram para ela? Perguntei. 200 mil cada um, respondeu o Dr. Renato. Ela mostrou umas fotos comprometedoras, uns áudios, disse que se não pagássemos, ia para a polícia nos denunciar por tentativa de extorsão. Fazendo as contas, Fernando, 700 mil no total. Dr. Renato, 550 mil no total. Diego, 350 mil no total. Total, 1,6 milhão de reais. E o pior, ela tinha conseguido tudo isso fazendo eles de criminosos. Galera, saí daquela noite com uma lição que nunca vou esquecer. Às vezes, quando você acha que descobriu o jogo de alguém, na verdade você é que está sendo jogado. A Patrícia não era só uma golpista comum. Ela era uma mestre em manipulação que sempre esteve 3 passos à frente da gente. E o pior de tudo, a gente nunca mais ia ter como provar a verdade. Galera, depois daquela noite no restaurante, eu pensei que a história tinha acabado, que a Patrícia tinha vencido e que a gente ia ter que engolir aquela humilhação pro resto da vida. Cheguei em casa destruído, contei tudo pra Fernanda. Ela ficou indignada. Carlos, isso não pode ficar assim, essa mulher é um monstro. Amor, não tem o que fazer. Ela tem a gente na mão. Se a gente falar alguma coisa, ela mostra aqueles áudios pra polícia e a gente se ferra. Mas aí domingo de manhã, às 8h30, meu celular toca com uma corrida. Olho, o endereço era a casa da Patrícia. Cara, minha primeira reação foi recusar a corrida. Depois do que tinha rolado, eu não queria mais nem ver a cara daquela mulher. Mas aí pensei, e se for ela precisando ir em algum lugar? Posso descobrir mais alguma coisa. A curiosidade falou mais alto. Aceitei a corrida. Galera, quando eu cheguei na rua da Patrícia, quase bati o carro. Na porta da casa dela tinham 3 homens discutindo alto. E não eram os capangas do sábado, não. Eram o Fernando, o Diego e o Dr. Renato. Parei o carro uns metros antes da casa e fiquei observando. Os 3 estavam visivelmente alterados, gesticulando, apontando para casa. Meu celular tocou. Era o Fernando. Carlos, que bom que você veio. A gente precisa de você. Fernando, como vocês chegaram aqui? Cara, rolou uma parada ontem à noite que mudou tudo. Desci do carro e me aproximei dos 3. O Diego estava com o celular na mão, mostrando alguma coisa para os outros. Carlos, você não vai acreditar no que aconteceu. Ele falou todo agitado. O que foi? O Dr. Renato explicou. Ontem à noite, depois daquela humilhação no restaurante, eu estava em casa, bolado, né? Aí resolvi stalkear o Instagram da Patrícia para tentar entender alguma coisa. E aí eu vi que o Fernando tinha curtido uma foto dela. Fernando continuou a história. Quando vi que o Dr. Renato tinha curtido também, achei estranho. Fui no perfil dele e vi que ele tinha comentado numa foto antiga dela. Linda, meu amor, com emoji de coração. Aí eu pensei, peraí, esse cara conhece minha noiva? Diego completou. E eu que sigo os 2 no Instagram por causa do fitness, o Dr. Renato posta sobre saúde, o Fernando sobre motivação empresarial. Vi os comentários e pensei, esses caras estão falando da minha namorada. Aí fizemos um grupo no WhatsApp, explicou Fernando. E começamos a comparar as fotos que cada um tinha com ela. Eles me mostraram o celular. Cara, era surreal. Eles tinham dezenas de fotos com a Patrícia. Fernando no mesmo restaurante chique, várias vezes Diego na academia, na praia, em shows Dr. Renato em eventos médicos, jantares familiares. As descobertas são devastadoras. E aí, Carlos? O Dr. Renato falou com uma voz trêmula. A gente começou a somar quanto cada um gastou com ela. Quanto foi? Perguntei, já imaginando o pior. Fernando suspirou fundo. Eu, 800 mil no total. Entrada do apartamento, carro, viagens, joias, tudo que ela pediu dizendo que era pro nosso futuro. Diego engoliu seco. Eu, 400 mil lias plástica no nariz e no peito. Academia Premium por 2 anos, roupas, suplementos. Ela dizia que queria ficar mais bonita pra mim. Doutor, Renato tava quase chorando. Eu, 650 mil. BMW dele, Rolex, apartamento na praia, plano de saúde Premium. Achei que tava investindo na nossa família. Galera, eu fiz a conta rapidamente. Vocês gastaram quase 2 milhões de reais com essa mulher. 1.850.000 para ser exato, confirmou Fernando, sem contar o que pagamos ontem à noite na chantagem. Cara, nessa hora eu senti um ódio dessa mulher que nunca senti por ninguém na vida. E agora? Perguntei.
Os três se olharam com uma determinação que eu nunca tinha visto. Agora a gente vai confrontar ela, disse o Dr. Renato, sem capanga, sem chantagem, sem nada, só a verdade. E como vocês sabem que ela tá em casa? Diego mostrou o celular, stories do Instagram. Ela postou há 20 minutos. Domingo preguiçoso em casa. Fernando, que sempre liderava o grupo, explicou o plano. Simples. Vamos bater na porta, entrar juntos e exigir explicações. E dessa vez, Carlos, você vem com a gente. Você é testemunha de tudo. Cara, eu não sei se é uma boa ideia. Carlos, o Dr. Renato me olhou nos olhos. Você foi quem descobriu essa farsa. Sem você, a gente nunca ia saber a verdade. Você faz parte disso agora. Os quatro fomos caminhando até a porta da casa. Uma casa bonita, classe média alta, portão eletrônico, jardim bem cuidado. Tudo pago com o dinheiro deles, provavelmente. Fernando tocou a campainha. Quem é? Era a voz da Patrícia, ainda com aquele tom doce que ela usava com cada um deles. Sou eu, Fernando. Preciso falar com você. Fernando, meu amor, o que você tá fazendo aqui? A gente não tinha marcado nada. Patrícia, abre a porta, por favor. Houve uma pausa. Depois. Tá, já vou. Quando a porta se abriu, galera, a cara da Patrícia foi impagável. Ela esperava ver só o Fernando, mas viu os quatro. Fernando, Diego, Dr. Renato e eu. A expressão dela mudou instantaneamente. De surpresa para desconfiança, de desconfiança para medo, de medo para raiva. Que tá acontecendo aqui? Ela gaguejou. Fernando não esperou o convite. Empurrou a porta delicadamente e entrou, seguido pelos outros três. Patrícia, nós precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Fernando, você tá me assustando. Foi aí que o Diego se manifestou. Oi, princesa. Lembra de mim? A cara dela ficou branca. E o Dr. Renato completou. E de mim, meu amor? Seu futuro marido? A Patrícia ficou parada no meio da sala, olhando para os quatro homens que tinham descoberto seu esquema. Eu posso explicar. Explicar o quê? Explodiu o Diego. Que você tá namorando 3 caras ao mesmo tempo? Que você me pediu 300 mil emprestado sendo que já tinha ganhado o apartamento dele? Apontou pro Fernando. Que você aceitou casar comigo sendo que já tinha 2 noivos? Dr. Renato tava tremendo de raiva. Patrícia tentou manter a compostura. Gente, vocês não estão entendendo. Eu posso explicar tudo. Então explica, gritaram os 3 ao mesmo tempo. Ela respirou fundo e começou. Tá, vocês querem saber a verdade? A verdade é que eu não queria machucar ninguém. Não queria machucar? O Fernando estava fora de si. Você me roubou 800 mil reais. Fernando, você me deu esse dinheiro por amor. Eu nunca pedi. Mentira! Você pediu para a entrada do apartamento. Disse que ia ser nosso. E para mim, interrompeu o Diego. Você disse que a plástica era para ficar mais bonita pro nosso casamento. E eu, Dr. Renato estava com a voz embargada. Comprei seu carro achando que ia ser o carro da minha esposa. Foi aí que ela soltou a bomba. Tá, bom. Vocês querem saber a verdade completa? Vocês 3 são uns otários. O silêncio na sala foi sepulcral. Vocês acham que foram os únicos? Acham que foram especiais? Cara, quando ela falou isso, eu senti um arrepio na espinha. Fernando, você acha que foi o primeiro empresário rico que me bancou? Você é o 4º. Diego, você acha que foi o primeiro fitness que me deu dinheiro pra plástica? Teve mais 5 antes de você. Renato, você acha que foi o primeiro médico que me comprou carro? Foram 3. Galera, quando ela falou isso, os 3 homens ficaram em choque total. Eu faço isso há 8 anos. Ela continuou, agora já sem se importar com nada. Vocês acham que 2 milhões é muito? Eu já tirei mais de 15 milhões de homens como vocês. 15 milhões? Eu não consegui me segurar. Isso mesmo, motorista. 15 milhões. Empresários, médicos, advogados, deputados, todos iguais. Egos frágeis, carentes, dispostos a pagar qualquer coisa por uma mulher bonita que finja amá-los. E aí, ela soltou a frase que eu nunca vou esquecer. A diferença entre vocês e uma prostituta é que a prostituta pelo menos é honesta sobre o que faz. Vocês pagam para se sentirem especiais, para sentirem que merecem ter uma mulher como eu. Mas a verdade é que vocês são só ATMs com pernas. O Fernando começou a chorar. Um homem de 45 anos, empresário bem-sucedido, chorando igual criança. O Diego socou a parede e saiu correndo da casa. O Dr. Renato ficou parado, olhando para ela com uma expressão que misturava ódio e desespero. Patrícia! O Dr. Renato falou com uma voz quebrada. Eu realmente te amava.
Pensei que você me amasse também. Ela riu na cara dele. Amar? Você? Um velho de 50 anos que acha que pode comprar amor com BMW e Rolex? Por favor. Foi nesse momento que os 3 homens entenderam que não havia mais nada a fazer. O Fernando parou de chorar, limpou o rosto e falou: Patrícia, você vai nos devolver cada centavo. E como você vai me obrigar? Ela desafiou. Porque segunda-feira de manhã nós 3 vamos na delegacia. E dessa vez com todas as provas. Ah, é? E os áudios comprometedores de vocês planejando me fazer mal? Esqueceram? Foi aí que eu tive uma inspiração. Patrícia, você esqueceu um detalhe. Que detalhe? Eu filmei você confessando tudo agora há pouco. Mostrei meu celular. Tinha gravado os últimos 10 minutos da conversa. A cara dela mudou completamente. Então é o seguinte, falou o Fernando recuperando a compostura empresarial. Você tem até terça-feira para devolver pelo menos metade do que tirou da gente. Senão, esse vídeo vai para a polícia, para o Ministério Público e para a internet. E pode ter certeza, completou o Dr. Renato, que vamos investigar todos os outros homens que você enganou. Vai ser a maior operação contra estelionato sentimental que esse país já viu. A Patrícia ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou com uma voz cansada. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Não, interrompi. Você que não sabe com quem mexeu. Mexeu com 4 homens que não vão descansar até ver justiça sendo feita. Saímos da casa em silêncio. Lá fora, na calçada, os 4 ficamos parados alguns minutos, processando tudo o que tinha acontecido. Fernando foi o primeiro a falar. Carlos, muito obrigado. Sem você, a gente nunca teria chegado até aqui. É nada, Fernando. Às vezes, a gente precisa se unir contra pessoas como ela. Diego, que tinha voltado depois de sair correndo, falou: Cara, eu sei que a situação é foda, mas, de alguma forma, eu me sinto melhor, sabendo que não fui o único idiota. Dr. Renato sorriu pela primeira vez em dias. Você tem razão. A dor compartilhada é mais fácil de suportar. Então tá decidido, disse Fernando. Segunda-feira, delegacia. Unidos, confirmaram os outros 2. E eu que tinha começado aquela história como um simples motorista de Uber, terminei como parte de um grupo que ia fazer justiça ser feita. Galera, quando saí dali naquele domingo, eu sabia que tinha presenciado o fim de uma era na vida daquela mulher. Mas o que eu não sabia é que segunda-feira ia trazer surpresas ainda maiores e que a história da Patrícia estava longe de ter chegado ao fim. Mas isso, meus amigos, é papo pro próximo capítulo. Galera, passado um mês daquela confrontação na casa da Patrícia, vocês devem estar curiosos para saber o que aconteceu com ela, né? Bom, vou contar para vocês que foi uma queda livre mesmo. Uma dessas que a pessoa não consegue mais se levantar. Como combinado, segunda-feira cedinho, eu encontrei os 3 homens na porta da 2ª Delegacia de Investigações Gerais aqui de São Paulo. Cara, nunca pensei que ia pisar numa delegacia para fazer BO, ainda mais de estelionato sentimental. O delegado Dr. Carvalho, um homem sério, uns 50 anos, ficou de boca aberta quando ouviu a história. Em 20 anos de polícia, nunca vi um caso assim. Uma mulher enganando 3 homens simultaneamente por tanto tempo. As provas eram irrefutáveis. Fernando trouxe uma pasta com documentos que mais parecia processo judicial. Comprovantes de transferência, contratos do apartamento, recibos do carro, notas fiscais das joias. Diego levou prints das conversas, fotos dos 2 juntos, comprovantes dos pagamentos da academia e da plástica. Dr. Renato apresentou extratos bancários, fotos do casamento que estava sendo planejado, até convites que já tinham sido encomendados. E eu levei o vídeo da confissão dela e meu relato detalhado de tudo que presenciei. O que a gente não esperava é que quando o delegado começou a investigar a fundo, descobriu que a parada era muito maior do que imaginávamos. Senhores, ele falou na quarta-feira, vocês não foram os únicos. Encontramos pelo menos mais 8 casos similares nos últimos 3 anos. 8? Cara, a mulher tinha uma operação industrial de golpes amorosos. Ao longo da semana começaram a aparecer outros homens na delegacia, cada um com uma história similar. Um advogado que perdeu 400 mil. Um dentista que financiou uma clínica para ela, 600 mil. Um empresário do agronegócio que comprou uma fazenda no nome dela, 1,2 milhão. Até um vereador que desviou verbas públicas para bancar os luxos dela. Quando somaram tudo, galera, a Patrícia tinha aplicado golpes de mais de 8 milhões em 11 homens diferentes, 8 milhões de reais. Dava para comprar 20 apartamentos, 50 carros, era dinheiro para uma vida inteira.
Mas como vocês sabem, casa de mentira não fica em pé muito tempo. E a casa da Patrícia desabou rapidamente. Quinta de manhã, Fernando me ligou eufórico. Carlos, prenderam ela! Tá na cadeia! A polícia tinha ido na casa dela com mandado de prisão preventiva. Ela tentou fugir pelos fundos da casa, mas já tinham cercado o quarteirão. O juiz decretou o sequestro de todos os bens dela. Em um dia, perdeu. O apartamento no Morumbi, que estava no nome dela, mas foi pago pelo Fernando, a BMW branca, presente do Dr. Renato, o Audi conversível, presente do advogado que apareceu depois, todas as joias, mais de 300 mil em Rolex, Cartier, Tiffany. As contas bancárias tinham 180 royales, 1.000. Até o cachorro de raça que ela tinha ganhado de um dos otários. A defesa dela conseguiu um habeas corpus e ela foi solta provisoriamente. Mas, cara, a mulher não aguentou a pressão. Em 3 dias, os vizinhos falaram que viram caminhão de mudança na casa dela. Quando a polícia foi verificar no Ion, sábado, a casa estava vazia. Ela tinha fugido. O que ela não esperava é que a história tinha viralizado. O caso dela saiu no jornal, na TV, nas redes sociais. Golpista do amor, mulher rouba 8 milhões reais fingindo amar 11 homens. Cara, ela virou meme nacional. Tinha gente fazendo paródia no TikTok, stand-up sobre ela. 2 semanas depois, capturada. A polícia recebeu uma denúncia anônima. Ela estava em Florianópolis, já tentando aplicar o mesmo golpe em um empresário de turismo. Quando foram prender, descobriram que ela já tinha conseguido 150 mil do coitado em apenas 10 dias de relacionamento. O julgamento dela foi um espetáculo, galera. Lotou o fórum. Tinha até repórter de TV. Ela apareceu toda humilde, de cabelo preso, sem maquiagem, chorando, tentando fazer papel de vítima. Mas quando os 11 homens foram depor, contando como ela destruiu suas vidas, como perderam suas economias, como se sentiram traídos, cara, até o juiz ficou emocionado. 12 anos de cadeia por estelionato qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. 12 anos. A mulher que achava que era mais esperta que todo mundo, vai ficar uma década presa. O que aconteceu com os homens? Fernando conseguiu recuperar o apartamento e parte do dinheiro. Hoje tá bem. Casou de novo com uma mulher honesta. Diego ficou um tempo deprimido, mas voltou a fazer sucesso no Instagram. Inclusive fez uma série de posts sobre red flags em relacionamentos, que viralizou. Dr. Renato foi o que mais sofreu. Ficou 2 meses de licença médica, fez terapia, mas também se recuperou. Hoje é palestrante sobre inteligência emocional. E eu? O que aprendi com tudo isso? Cara, essa história mudou minha visão sobre muita coisa. Principalmente sobre relacionamentos e sobre como as pessoas podem ser cruéis quando o assunto é dinheiro. Aprendi que existem pessoas no mundo que não têm limite, que são capazes de destruir vidas inteiras só para enriquecer. Mas também aprendi que quando homens de bem se unem, a justiça pode ser feita. Galera, se tem uma coisa que essa história me ensinou é que ganância não compensa. A Patrícia podia ter uma vida boa, honesta, trabalhando, mas quis mais, sempre mais. E sabem o que acontece com quem muito quer? Tudo perde. Ela perdeu a liberdade, perdeu os bens, perdeu a dignidade, virou chacota nacional. E por quê? Por ganância. Hoje, quando eu conto essa história para os meus filhos, sempre termino falando: meus filhos, dinheiro fácil não existe. Todo dinheiro fácil tem um preço muito alto. Às vezes você paga com a consciência, às vezes com a liberdade, às vezes com a alma. A Patrícia pagou com tudo, e é por isso, galera, que eu sempre falo: honestidade é o melhor negócio. Pode parecer que demora mais, que o caminho é mais longo, que os outros estão passando na sua frente, mas no final, quem constrói na base da verdade, do trabalho honesto, do respeito pelas pessoas, esse sim tem uma vida que vale a pena. Então é isso, pessoal. História real que aconteceu comigo. Motorista de Uber há 4 anos, pai de família, homem trabalhador que acredita que caráter vale mais que dinheiro. Se vocês tirarem uma lição desta história, que seja essa. Não importa quão tentadora seja a proposta, não importa quão fácil pareça o caminho. A vida sempre cobra a conta. E quando cobra de quem age errado, cobra com juros. E para vocês que estão me escutando, se algum dia vocês se depararem com uma situação suspeita, com alguém que parece bom demais para ser verdade, lembrem da história da Patrícia. Investiguem, questionem, desconfiem. Porque às vezes, uma simples curiosidade de motorista de Uber pode salvar a vida de muita gente. E lembrem, caráter não se compra, não se vende e não se negocia. É com ele que vocês vão dormir tranquilos todas as noites. Até a próxima, galera! E que essa história sirva de exemplo para todo mundo. Honestidade sempre, sempre compensa.